Aproveito para mais uma vez, já o tinha feito na hora anterior, mas faço de novo agora, para dar as boas-vindas a todos os que estão connosco esta manhã. E o meu desejo, e mais importante que o meu desejo, a minha oração, é que na vossa experiência, depois de estarem aqui, tenha valido a pena. Eu hoje quero-vos falar sobre contrafação. Acabei há pouco de referir a um homem que eu conheço pessoalmente, que durante 40 anos andou a ouvir a palavra de Deus numa determinada igreja no norte do país. Um bom amigo. Passados 40 anos, ele informou, para pasmo de todos, que se tinha convertido. Muita gente pensava que ele já era crente. Mas ele de facto nunca se tinha convertido. Estava lá no meio dos crentes. Como se fosse um crente. Cantava como os crentes. Fazia as coisas que os crentes faziam, andava com eles. Estava nos cultos com eles, ouvia a palavra de Deus com eles. E nunca se converteu durante 40 anos. E esta é a minha preocupação em relação a vocês que estão aqui esta manhã. Eu gostava que cada um de vocês se interrogasse sobre qual é a vossa situação. E esta é uma preocupação que não é minha. É uma preocupação que é de Deus. É uma preocupação da palavra de Deus. E sabem o que é que diz a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, que eu convido-vos para ler no capítulo 13 e no versículo 5? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 5, nós lemos assim: examinai-vos, se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, acaso não reconheceis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que porventura não sois reprovados. Estas palavras são tremendas. Estas palavras foram dirigidas a pessoas que se constituíam igreja numa cidade grega chamada Corinto. De volta e meia, todos nós devemos colocar esta questão. Até porque, e eu quero falar sobre isso, eu quero vos falar, quero que vocês se interroguem sobre que tipo de igreja nós somos. Que tipo de igreja somos nós? E outra questão, isto do ponto de vista coletivo. Coletivamente, a pergunta é: que tipo de igreja nós somos? E individualmente, que tipo de fé é a minha? Que tipo de fé é a minha? Talvez vocês não tenham bem a noção, mas existem vários tipos de fé. Vários. E só uma importa. E agora, a questão é: e qual é que importa? Espero que vocês percebam daqui a pouco. Já ireis, espero eu, e oro nesse sentido, ver o porquê da importância desta reflexão que nós precisamos de fazer, individualmente e coletivamente. Ao pensarmos, ao refletirmos sobre o tipo de igreja que somos, e depois, isto coletivamente, e depois individualmente, que tipo de fé eu ostento ou revelo. Vamos então pensar primeiro coletivamente. Vocês têm a noção de que uma igreja pode não ser genuína? Eu disse-vos que o tema é contrafação. Uma igreja pode não ser genuína. Uma igreja pode ser uma falsa igreja. Uma igreja pode ser uma imitação de igreja. Uma igreja pode ser apenas igreja apenas na aparência. Ser contrafação. A contrafação, e vocês sabem disso, não existe apenas na moeda. Há moeda contrafeita. Moeda falsa. Notas falsas. A contrafação não existe apenas na moeda, não existe apenas na roupa, não existe apenas no calçado,
não existe apenas na tecnologia, não existe apenas nos medicamentos e em tantas outras coisas. Também existe na igreja. Nós temos igrejas que realmente são contrafação. E temos fés que são contrafação. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, quero que vocês leiam, por favor, que diz assim. Apocalipse 3.1. Apocalipse 3.1, aliás, o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse, nós temos o Senhor Jesus Cristo glorificado a falar a algumas igrejas. Eu não vou falar na questão dispensacional da coisa, que também não é relevante para o caso, porque toda a palavra de Deus é apta para nos ensinar, e é isso que eu pretendo, e para nos instruir e corrigir toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e isto em Apocalipse não é exceção. Nós temos o Senhor Jesus Cristo na glória a escrever cartas a 7 igrejas. E a uma delas, no capítulo 3 e versículo 1, lemos assim: eu sei as tuas obras, de que tens nome que vives e estás morto. Estão a ver uma igreja em contrafação? Se calhar enganei-me, eu vou corrigir. Não, é Apocalipse capítulo 3. Eu não estou em Apocalipse, esperem só um bocadinho, obrigado pela chamada de atenção, para nós podermos corrigir isso. Capítulo 3, versículo 1, na parte final. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Eu não me enganei. Eu sei que vocês começaram a ler: ao anjo da igreja que está em Sardes, também faz parte do versículo 1, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É Ele que diz, é o Senhor que fala. E Ele diz isto: eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Ouçam, isto foi escrito a uma igreja. Isto não foi escrito a uma pessoa. Foi escrito à igreja de Sardes. Se há alguma coisa que o livro do Apocalipse nos ensina, e o livro do Apocalipse ensina-nos muitas coisas, é que as aparências enganam. E o livro do Apocalipse é perito em falar sobre isso. Há mais para lá daquilo que os nossos olhos podem ver. Vemos no livro do Apocalipse que as coisas nem sempre são o que parecem ser. Por exemplo, no capítulo 2, que é no capítulo 3, no versículo 9, o Senhor a outra igreja diz assim, que alguns a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Temos aqui indivíduos a dizer isso. São judeus, mas não são. São sinagoga de Satanás. Epá, cá está a falsa aparência. Estão a ver? Mas há mais. Quando chegamos ao capítulo 13, por exemplo, eu só vou citar apenas estes 2 exemplos, que o livro do Apocalipse está cheio de exemplos. Quando chegamos ao capítulo 13, por exemplo, nós lemos já acerca de 2 bestas que se vão levantar no futuro. Uma levanta-se do mar e a outra levanta-se da terra. Sobre aquela que se levanta da terra, e temos ali, não vou entrar em pormenores, mas a terra ali é a terra da Palestina e os mares são as nações, é que se levanta dos mares, ou do mar. Nós lemos ali o seguinte, que a segunda besta, no livro do Apocalipse, capítulo 13, tem a aparência de um cordeiro. E lemos no versículo 11, vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Mas atenção, mas falava como o dragão. Temos aqui uma alusão, não vou entrar em pormenores, ao anticristo. Aquele que se faz passar por Cristo, mas não é. Tem a aparência de ser o Cristo, mas não é o Cristo, é o anticristo. Parece um cordeiro, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas não é o cordeiro, ele fala como o dragão. As minhas ovelhas, disse o Senhor Jesus Cristo, conhecem-me. Elas conhecem a minha voz e seguem-me. As verdadeiras ovelhas conhecem o pastor pela voz. Este fala como o dragão.
Bem, aqui temos uma igreja que parece ter vida. A igreja de Sardo. É uma igreja muito ativa. Eu sei as tuas obras. Estava sempre tudo a bolir ali naquela igreja. Sempre a acontecer coisas. Muita coisa a acontecer. Mas apesar daquela aparência de vida que ela tinha, nós lemos que ela está morta. E agora? Temos que ter muito cuidado. Que tipo de igreja somos nós? Não estou preocupado com os outros. Que tipo de igreja somos nós? As igrejas, sabem, são constituídas por pessoas. A igreja é um conjunto de pessoas. Um conjunto de pessoas separadas para Deus, reunindo-se para Deus, particularmente para o Senhor Jesus Cristo, vivendo para Ele. As igrejas são pessoas e, como tal, têm uma natureza humana. E sabem que a natureza humana não mudou. Cuidado com a natureza humana. Por isso, não olhemos para este texto do Apocalipse, capítulo 3, como uma relíquia antiga. Pá, isso é uma coisa muito antiga. Que relevância tem isso para os nossos dias? Tem muita. Isto é um espelho em que nós nos podemos ver como igreja. Cuidado, pois. Eu sei as tuas obras, lemos lá no versículo 1 e 2. Eu sei as tuas obras. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Atividade, muita, mas reprovada, não aprovada. Sabem que no primeiro livro de Samuel, o Senhor um dia disse a Samuel, ou melhor, o Samuel é que disse, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A preocupação com as aparências, sabem o que é que torna esta preocupação com as aparências, esta coisa de querer parecer, não sendo, sabem o que é que torna a pessoa hipócrita? As pessoas assim são hipócritas. E sabem que o Senhor odeia a hipocrisia. Originalmente a palavra grega que deu a nossa palavra hipócrita, que nem vou citar, porque também não é relevante, era um ator que representava um papel no palco. Não sei se vocês sabem que ator vem de hipócrita, porque ele está a ser uma coisa que ele não é. E quando uma pessoa é uma coisa que não é, é um hipócrita, é um ator. Com o tempo essa palavra, a mesma palavra grega, passou a ser aplicada a qualquer charlatão, a qualquer farsante, a qualquer pessoa que finge ser o que não é. E sabem que a hipocrisia pode contaminar a vida de uma igreja. A hipocrisia é fingimento. E uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja que não está morta como o de Sardo, é uma igreja em que impera a sinceridade e a genuinidade, a autenticidade. Estar morto, alguém declarar-se morto, é algo sincero. Mas ter nome que vive e estar morto é mentira, é falsidade, é hipocrisia, é engano. É cristianismo de parece, mas não é. Eu espero que vocês me entendam no meu discurso. Já agora quero dizer aqui faço aqui um parênteses para dizer o seguinte. Quando agora estive no Norte há pouco tempo, há escassas semanas estive no Norte, eu preguei esta mesma mensagem em duas igrejas diferentes. Portanto, ninguém pensa que isto é de encomenda para vocês. E disse lá que iria pregar aqui na Quinta de Conde. E disse, eu não preguei isto ainda na Quinta de Conde, mas vou pregar lá na Quinta de Conde. Porque eu não quero ser olhado como um cristão de fachada. Características do morto para vocês pensarem. Olha, o coração do morto está parado. Sabem o que é isso? Em termos práticos. E pegando em Apocalipse no capítulo 2, versículo 4, é uma igreja sem amor.
coração parado. Uma pessoa morta está em morte cerebral. E eu agora há dias, confrontei-me com uma situação dessas, de alguém em morte cerebral, e espero fazer o funeral dessa pessoa amanhã. Com 36 anos. Morte cerebral. Sabem o que é uma pessoa em morte cerebral? Aplicando. Não pensa. Porque, sabem que, eu não sei se vocês sabiam, mas a pessoa em morte cerebral já não pensa. Há uma diferença entre estar em coma e morte cerebral. Parece igual, mas não é. E eu estive ao pé da pessoa em morte cerebral. Parecia uma pessoa em coma. Parecia que estava a dormir. Parecia que estava viva. Mas uma pessoa em morte cerebral, o cérebro está morto. Portanto, não pensa. Isto segundo os médicos. Segundo a medicina. Não pensa nas coisas que são de cima. Outra característica do morto, o corpo fica gelado. Fica frio, gelado, frieza espiritual. O corpo fica duro, dureza de coração. Crentes inflexíveis. Sabem que, segundo a história, esta cidade de Sardo vivia numa zona muito alta. Era uma cidade praticamente inexpugnável, inconquistável. Estava bem situada e os inimigos tinham muita dificuldade em poder chegar lá e vencê-la. Mas diz a história que esta cidade foi capturada 2 vezes. Afinal, não era tão inexpugnável como isso. Por 2 vezes os seus soldados, as suas sentinelas, foram apanhadas a dormir. E na Bíblia, as sentinelas são os anciãos da igreja, são os pastores da igreja, são os presbíteros da igreja, são os bispos da igreja. A igreja também é o que eles são. E se eles forem apanhados a dormir, a cidade pode ser tomada. Falharam na sua missão. Não é por acaso que do versículo 2 do capítulo 3 da igreja de Sardo, a tal igreja que está morta, tem nome que vive, mas está morta, não é por acaso, que lemos assim: sê vigilante. Não é por acaso. Sê vigilante. Há igrejas, e vocês já perceberam isso, que têm nome que vivem, mas estão mortas. Temos aqui um exemplo de uma, claramente, na Bíblia. A igreja em Sardo. Eu vou-vos dizer características de uma igreja assim. Normalmente, estas igrejas começam com um bom fundamento, com um bom conhecimento, com um bom entendimento. Avançam em bom movimento. E sabem como é que acabam? Num monumento. Há igrejas que terminam num monumento. Eu, há uns anos, fui a Paris, em serviço, e como sempre procurei crentes. E perto do Arco do Triunfo, naquela grande avenida que vai dar ao Arco do Triunfo, do lado esquerdo de quem sobe, há ali uma catedral. Protestante. Não é católica. Parece uma igreja católica. Parece uma catedral católica, mas é protestante. Imponente, majestosa, grande. E eu ia lá passar e vou assim, vi lá a gente e disse, vou entrar. E entrei. E quando entrei, sabe o que é que me deram? À entrada, uma vela. E eu já não gostei daquilo. Porque vocês sabem que os religiosos gostam muito de andar com velas acesas. É contrafação, sabem? Porque Jesus diz, vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Não ando com uma luz artificial. Ou sou, ou não tenho. Portanto, escuso de ir buscar para parecer ter aquilo que não sou e que não tenho. E eu, claro, entrei, fui-se confrontado logo à entrada, deram uma vela, eu recebi a vela e fui-me sentar lá num banco cá atrás, uma coisa muito grande. Sentei-me cá atrás. Passado um bocado, eles começam-se todos a levantar e a fazer, porque aquilo é muito grande, não é? E a fazer uma procissão em volta.
com as velas acesas. E eu, espera pouco que eu já te digo, levantei-me e fui-me embora. Eu não conheço a história daquela igreja, mas imagino que no passado tenha sido uma igreja fiel, próspera. Virou monumento, sem vida, contrafação, luz artificial. Há muitos sinais que são reveladores de uma igreja às portas da morte. E eu quero destacar 7 sinais. Uma igreja que é flagelada por divergências. Uma igreja que tem uma pregação ineficaz. Uma igreja em que poucos conseguem lembrar-se quando é que a última pessoa salva foi salva nessa igreja. Qual foi a última vez que alguém foi salvo lá no meio deles? Uma igreja em que o poder sobrenatural de Deus deixou de ser visto. É tudo natural. Uma igreja em que Deus não é glorificado. Uma igreja em que não há novos envolvidos na obra de Deus. Uma igreja que é muita parra e pouca uva. É curioso que o Senhor não menciona algumas coisas curiosas. Por exemplo, o Senhor, em relação à Semina, diz que eles eram muito perseguidos. Nós não lemos aqui que esta igreja fosse perseguida, que tivesse sofrido perseguição. Como não agitava as águas à volta, também não era agitada. Isto é muito fácil de perceber. Também é curioso que, ao contrário de outras igrejas que andam ali em volta, não está infectada por falsas doutrinas. As outras são referidas falsas doutrinas que estavam lá entre eles. Também não há nenhum indício de imoralidade lá naquela igreja. A igreja em Pérgamo é citada a imoralidade dessa igreja. Imoralidade sexual, como aconteceu. Desculpem, eu Pérgamo estava a falar das doutrinas. E Tiatira é que tem imoralidade sexual. Sabem que de todas as igrejas que temos ali, a de Sardes é talvez a mais difícil de dissecar. E é mais difícil de dissecar porque não sabemos realmente o que é que havia de errado ali. E a minha questão é, será que porventura há alguma coisa de errado aqui e que nós nem detetemos? Quando o Senhor fala às outras igrejas ali no Apocalipse, Ele explica qual é o problema. Ele identifica o problema. Mas em relação a esta igreja, apenas é dito, olha, vocês parecem que têm vida, mas estão mortos. Vocês não veem nenhuma acusação de nada. Por estranho que pareça, ou que possa parecer, e isto é muito importante, há algo que pode ser muito pior. Tomem bem atenção àquilo que eu vou dizer agora. Numa igreja, há algo que pode ser muito pior do que falsa doutrina. Há algo que pode ser muito pior do que imoralidade sexual. Há algo que pode ser muito pior do que outros problemas que a gente poderia identificar. Sabem o que é pior? Uma falsa aparência. É como dizer assim, aquela igreja é uma igreja fantástica. Sabem o que é? Há pouco tempo houve alguém que me disse assim, a vossa igreja em Quinta do Conde é uma igreja fantástica. Eu não conheço igreja como a vossa igreja. Eu tremi da cabeça aos pés. Porque sei que podemos ter uma aparência. Não estou a dizer que não estou a dizer que é o caso. Mas podemos ter uma aparência de fantásticos e não valermos nada aos olhos de Deus. Isso é que me importa, não é aos olhos do que é que os outros acham. Quando se diz esta igreja é fantástica, o que é que queremos dizer com isso? O que é que isso significa? Realmente. E se isso não significar nada? Isto é assustador, sabem? Mas isto é para nós considerarmos.
se uma pessoa está a morrer, eu penso que é útil que a pessoa saiba que está a morrer. Há quem diga que não se deve dizer à pessoa que está a morrer que ela está a morrer. Enfim, isso levaria a uma discussão académica interessante, ou moral, mas eu penso que é útil. É melhor saberes que tens cancro e saberes que vais ter pela frente um tratamento difícil do que viveres na ignorância e a descobrires tarde demais quando já nada se pode fazer. A igreja em Sardo falhou em ser igreja. Bem, como é que se desenvolve uma situação em que uma igreja com boa reputação acaba por estar espiritualmente morta? Podemos listar alguns indicadores. Por exemplo, quando o passado para essa igreja se torna mais importante do que o presente e do que o futuro. Sabem que nós hoje em dia, nas redes sociais e na comunicação social, etc., ouvimos cada vez mais as pessoas dizerem, por outras palavras, deixem um mundo melhor para os vossos filhos. Estão muito preocupados com a ecologia. Estão muito preocupados com o efeito estufa. Estão muito preocupados com estas coisas e dizem, nessa preocupação, deixem um mundo melhor para os vossos filhos. Não estou a dizer que não se deve deixar. Não, mais importante, e antes disso, deixem filhos melhores para o vosso mundo. E o que eu vejo é que estamos a deixar filhos cada vez piores. Quando uma igreja se preocupa, é mais importante o passado do que o presente e o futuro, é preocupante. Quando uma igreja está mais preocupada com a reputação do que um testemunho genuíno, ousado por Cristo, é preocupante. Quando o ritual, isto é, a atividade religiosa, se torna um fim em si mesmo, é preocupante. Quando falar de Cristo se torna mais importante do que conhecer Cristo, é preocupante. Quando a conveniência supera o sacrifício, é tão fácil cairmos na conveniência, baixarmos os braços e deixarmos ir. Ninguém quer pagar o preço. Bem, eu podia continuar, tenho aqui 9 pontos, fiquemos por estes que já não é mau. Quando a tradição sufoca todas as tentativas de inovação, quando a aparência importa mais que a realidade, e deixo os últimos 2 pontos que nem vou falar neles. O que me impressiona quando este assunto é analisado é que estas coisas são assuntos do coração. E sendo assuntos do coração, são muito difíceis de detectar. Só mesmo Deus. E nós, exercitando-nos na presença de Deus, uma igreja que está morta, muitas vezes parecerá bastante viva. Foi assim com Sardo. Olha, eu tenho tanta coisa para vos dizer, mas que Deus me ajude. Aqui também, que assim me ajude o Senhor. Sabem que há um poema muito famoso em inglês chamado Rime of the Ancient Mariner, que fala de um navio que está a ser conduzido. E eu que sou marinheiro, isto diz-me bastante. E como o navio, neste poema, em Rime of the Ancient Mariner, cujo autor é Coleridge, ou Coleridge, não sei como é que se diz, mas não interessa. Era um navio, diz o poema, que tinha cadáveres a remá-lo e a dirigi-lo. E é assim com muitas igrejas.
A igreja em Sardo estava a ser operada por membros que espiritualmente estavam mortos. E faz-me pensar esse poema. Traduzido em português, o título deste poema são Versos do Velho Marinheiro. A dada altura fala em água. Água por toda a parte e nenhuma gota para beber. Na rima do antigo marinheiro, Samuel Coleridge escreveu: cadáveres controlam o navio, homens mortos puxam os remos, homens mortos içam as velas, homens mortos dirigem o navio. Em muitos lugares de culto hoje há mais turistas do que adoradores. Senti isso quando estive na Bélgica há pouco tempo. Entrei em vários templos da cristandade majestosos, como aquele em Paris, cheio de turistas para os visitarem, sem vida. Algumas igrejas viraram autênticos mausoléus. Mas atenção ao seguinte: o que eu quero mesmo, e agora passa à segunda parte, falei de igrejas, depois disse que ia falar individualmente, ok? Além de haver igrejas mortas, convém lembrarmos que as igrejas são constituídas por pessoas. Eu já disse isso. Por pessoas, algumas das quais têm nome que vivem e estão mortas. E é assim que uma igreja se pode transformar numa igreja morta, quando ela começa a ficar cheia de pessoas sem vida eterna, sem vida espiritual. Os falsos vivos preocupam-me e devem nos preocupar a todos. Tratam-se de pessoas que podem não ter falta de nome, e algumas até têm nome bem sonante, mas falta-lhes vida. Não a vida física, evidentemente, vocês percebem. Quando uma igreja começa a ter pessoas mortas, a igreja fica morta. E eu espero que esta igreja, aqui em Quinta do Conde, não seja uma espécie de igreja zumbi. Uma igreja de mortos-vivos. Existem corpos vivos a andar por aí com almas mortas por dentro. Não sei se algum de vocês é um destes. Isto é uma questão que só cada um de nós pode responder. Porque deixai-me dizer uma coisa, e isto é muito importante também, que se diga, ou que eu diga agora, assim como há pessoas que parecem que são crentes e não são, e comecei com o exemplo daquele caso que eu conheço, daquele irmão que andou 40 anos na igreja sem nunca se converter, também há pessoas na igreja que parecem que não são crentes e já são crentes. E nós não sabemos. Espero que seja este o caso. Um caso mais extremo, que seja isso que se passa aqui. Um dia o Senhor Jesus Cristo disse, e Mateus 23 passa a citar: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Que quadro! A minha preocupação é aqueles que, estando aqui, passam por crentes. Quem olha lá fora diz, olha, é mais um, olha, ele também anda lá. Ele também é um deles, também é um dos crentes que anda lá. E não sermos. Eu aqui há tempos, que não foi há muito tempo, no estudo bíblico que estamos a fazer em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, estamos no versículo 7. Já passaram várias semanas, para não dizer meses. Quando estávamos no versículo 5, a dada altura eu fiz referência, enfatizei o que Paulo disse a Timóteo na carta que lhe escreveu, quando disse: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Há fés fingidas. Contrafação da fé. Contrafação na igreja, já falei. Agora, contrafação na fé. Fés que não são genuínas. Fés fingidas.
E então eu, na altura, disse, pensem um bocado o que é o fingimento. E contei a história de Salomão, não é? Vocês sabem que Salomão foi o homem mais sábio. Foi um rei muito sábio. E Deus deu-lhe muita sabedoria. E sabem de uma coisa? Quando ele começou a exercitar o seu reinado, depois de pedir a sabedoria a Deus, nós vemos a sabedoria dele logo de uma forma extraordinária. Em resumo, porque eu não posso perder tempo, mesmo a ler a passagem que eu tenho aqui, havia duas mulheres que foram parturientes e estavam ao pé uma da outra, com os filhitos recém-nascidos ao lado uma da outra. Durante a noite, uma delas, não sei como é que fez aquilo, foi para cima do filho e matou o filho. E depois trocou. Pôs o filho morto, que era o dela, na outra, junto ao da outra, e pôs o vivo, a outra estava a dormir, e pôs o vivo ao pé dela. A outra de manhã deu por ela e viu que aquele não era o filho dela. E queixou-se e disse, o meu filho é aquele. Não. E a outra disse, não, este é que é o meu filho e tal, não sei. Bem, estão a ver a dificuldade da questão, não é? Agora quem é que estava a falar a verdade? Os bebés quando nascem parecem são todos iguais, não é? Agora, o caso foi apresentado a Salomão. E Salomão ouviu a história delas, ouviu uma, ouviu a outra, e na sua sabedoria superior que Deus lhe tinha dado, virou-se e disse assim, vamos resolver o problema. Tragam cá a criança e tragam cá uma espada, vamos partir a criança ao meio. Metade vai para uma da criança e metade vai para a outra. Aquela que era a falsa mãe não se importou que isso fizesse. A verdadeira mãe disse, não, Salomão, não faças isso, ela que leva o filho. Sabe de uma coisa curiosa neste acontecimento? Temos aqui fingimento. Estou-vos a falar de fé fingida, só para não perderem o fio à meada. Temos aqui fingimento, uma mãe fingida, ou seja, uma mãe falsa, falsa fé. E a contrafação também existe. Até na maternidade, imagina. E até na fé. A minha pergunta é, que fé é a tua fé? Como é que Salomão detectou qual a genuína? E isto é um bom exercício para vocês agora aqui. Se quiserem detectar se a vossa fé é genuína ou não, olhem para o sábio Salomão. Sabem o que é que ele disse? Ele disse assim, disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. É isto que detecta. É chamada a espada do Espírito. Para vocês poderem perceber, eu tenho que acabar, porque a hora está passada. Mas isto é importante. Como alguns de vocês sabem, eu não sou nada. Mas fui da Marinha, fuzileiro, e um dia, e desde a primeira hora eles ficaram a saber quem eu era, em Cristo. Os meus camaradas, logo no princípio, no curso. Entreguei o Novo Testamento a cada um deles. Aqui em Valdezebro, que é mesmo aqui ao pé. Que é ali que se formam os fuzileiros. No meio do lodo. E desde a primeira hora fiquei logo marcado na Marinha. Imagina, um jovem cadete, logo desde a primeira hora a fazer uma coisa daquelas. O capelão andava lá no meio da gente e tal e não sei o quê. Mesmo quando ficávamos lá ao fim de semana, e eles depois falavam, e devem ter falado. Porque um dia mais tarde o capelão, o comando, tinha um exemplar daquilo que eu tinha distribuído. Em pleno curso. E eu pensei assim, agora é que eu vou desta para melhor. Pensei. Mas o Senhor não quis. Antes pelo contrário. Ainda fui mais beneficiado que os outros. Toda a Marinha ficou... Olha, os oficiais fuzileiros ficaram todos a saber quem eu era. Um jovem cadete, que ainda nem oficial era, ficaram logo a saber quem eu era. Sai o oficial, no meio deles, ficaram todos a saber quem eu era.
Um dia já estava na altura Força de Fuzileiros do Continente, que agora é a base de fuzileiros, mal feito. Estávamos a almoçar na messe. E curiosamente, à minha mesa, estavam dois camaradas. O nome dele era Espírito Santo. E o outro já nem sei quem era. Mas o Espírito Santo lembra o meu, por causa da história. Essa ficou na história. Levantamos-nos da mesa, acabamos o almoço e fomos para a zona do bar tomar café. Estava cheio de oficiais, que já tinham almoçado. Sentados em mesas a tomar café. E quando nós vamos entrar, somos interpelados por um dos oficiais, que esfrega as mãos de contente e diz: hoje vamos ter festa. Temos aqui o Espírito Santo, temos o Pai, que era o padre, estava lá o capelão, sentado ao lado dele, e temos o Filho, que supostamente seria ele. E quiseram um debate, com todos a presenciar, com o padre, com o capelão, que é padre, e eu. É que essas situações, eu não gosto muito dessas situações, mas não fujo a elas. E eu virei para o capelão e perguntei assim, e eles todos ouviram: capelão, se tu morreres agora, neste momento, para onde é que vais? E ele: não sei. Olha, capelão, pela graça de Deus, eu sei que se morrer agora, eu vou para o céu. Estás a ser presunçoso. Ok, capelão, essa é a tua opinião, que eu respeito. Mas será que é verdadeira? Sabes tão bem como eu que Jesus Cristo diz na Bíblia, foi ele que disse, sabes disso tão bem como eu, ou melhor, Jesus Cristo disse: qualquer pessoa, crê apenas em mim, tem, presente o indicativo, a vida eterna. Eu creio, capelão. Isto é presunção? Ou é fé, que é o que tu não tens? Aquilo que, quando tu dizes não sei, aquilo que procuras aparentar ser humildade, procuras aparentar ser humilde, não é humildade, capelão. É incredulidade. E aquilo que eu aparento ser de presunção, não é presunção, capelão. É fé. Eu estou a contar isto porque vem a propósito do que estamos aqui a falar. Eu estava dentro de um indivíduo com uma fé em contrafação. Religioso. E a minha pergunta não é a dele, é a tua. Que fé é a tua? Para que vocês... Eu vou terminar. Podemos falar da experiência que eu tive com a minha mãe. Quando eu me converti, lhe falei de Cristo. E ela disse: oh, filho, eu já sou crente há tanto tempo. E é desde pequenina que creio em Jesus. E eu sabia que ela estava a ser sincera. Como talvez tu sejas sincero também na tua posição aqui esta manhã. Mas há tanta gente sincera no erro. E eu sabia que a minha mãe, apesar de ter aquela fé que ela dizia que tinha desde miúda, e eu sabia que ela estava a ser sincera, ela não estava salva. E eu expus-lhe o plano de Deus para a salvação. É muito simples. E dou graças a Deus que mais tarde ela converteu-se. E não foi comigo. Não sei, também não sei como é que foi. Mas sei que quando dei por ela já era crente. É muito simples. Vocês viram aquilo que eu citei há bocado? Eu podia citar muitos exemplos da Bíblia, mas cinjamos-nos àquele. O Senhor Jesus Cristo disse um dia: quem crê, quem é qualquer pessoa. Portanto, qualquer pessoa, tu também podes crer. Quem é qualquer pessoa. Isto não está vedado a alguém. É para todos. Quem crê em mim. Apenas isso. Não tens que fazer nada. É crer nele. Tem, já agora, a vida eterna. Ou crês ou não crês. Sabem qual foi o problema do homem no jardim do Éden? Deus disse: olha, vocês estão a ver, disse Adão e Eva, estão a ver aqui os frutos das árvores? As árvores de fruto? Podem comer todas. Mas está ali aquela. Vocês aquela não podem comer. Chegou o diabo, sorrateiramente,
e segredou a Eva. Olha, foi assim que Deus disse que vocês podem comer todos os menos do fruto daquela. Reparem, o diabo injetou a dúvida, que é o que ele está a fazer em ti há muito tempo. Está-te a injetar a dúvida. Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Cuidado. Crê no que Deus diz. E serás salvo. Que Deus nos abençoe.